Olá, estudantes! Eu sou o professor Raul Queiroz, de Língua Portuguesa. Pupilos, hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Hoje vamos nos aventurar numa jornada cheia de encantos e ensinamentos. O tema da nossa aula é um dos gêneros mais antigos e queridos da literatura, a fábula. Histórias com animais falantes, aventuras cheias de sentido e um final que sempre nos deixa com uma lição. Ficaram curiosos? Então prestem atenção, porque a aula de hoje vai ser pra lá de especial. Ah, pupilos, eu adoro uma boa história. Vocês não gostam? Tantas emoções, tantos personagens. Ah, inclusive, pessoal, nesse livro aqui tem uma história muito boa. É uma fábula bem emocionante sobre um leão e um rato. Vocês querem ouvir? Querem mesmo? Não estou ouvindo! Ah, então eu vou contar, pupilinhos! Então a nossa fábula é O Leão e o Rato. Em um dia ensolarado, um leão estava dormindo na floresta, enquanto alguns ratos brincavam à sua volta. Em um dado momento, pularam em cima dele, acordando-o. O leão pegou um deles com a intenção de matá-lo, mas como o rato pediu com muita insistência para que fosse poupado, o leão acabou o soltando. Pouco tempo depois, o leão caiu em uma rede que os caçadores haviam armado, e apesar de toda a sua força, não conseguiu se libertar. O rato, quando soube do que havia acontecido, foi até o local da armadilha e, com muito empenho, começou a roer as cordas, até que, rompendo a armadilha, o leão ficou livre, como recompensa pela misericórdia que tivera. Moral da história: o poder não é absoluto. Às vezes, os poderosos precisam da ajuda dos mais fracos para sobreviver. Ah, pupilos, que história linda, não é mesmo? Essa fábula do leão e do rato sempre me encanta. E sabem o que é mais incrível? Além de divertida, ela ensina algo muito importante para a gente, que é o seguinte: até os mais fortes precisam da ajuda dos pequenos. E é isso que torna as fábulas tão especiais. Elas contam histórias com animais que se comportam como pessoas e sempre terminam com uma moral, ou seja, um ensinamento para a vida. Bom, pessoal, a fábula é um texto narrativo, ou seja, ela tem o objetivo de contar uma história. Pupilos, todo texto narrativo é construído por alguns elementos importantes. E agora nós vamos falar sobre esses elementos da narrativa. Então, meus queridos, para que um texto seja considerado narrativo, ele precisa ter os elementos da narrativa. Para ficar mais fácil de entender, vamos retomar a fábula que eu li há pouco para vocês. Lembram dos seres que participam da história? Quem são? Isso mesmo, o rato e o leão. Esses são os personagens da história. Queridos, os personagens são um dos elementos principais das narrativas. Ouviram? Opa, mas e quem conta a história? Quem é mesmo? É o narrador. Na fábula que lemos, o personagem conta a própria história ou ela é narrada por alguém que não participa? Nesse caso, pupilos, temos um narrador em terceira pessoa, pois a história é narrada do ponto de vista de alguém que não participa e que conta a história de outros personagens. Se o leão ou o rato estivessem narrando, o narrador seria em primeira pessoa, que é aquele narrador que conta a própria história. E vocês repararam nessa floresta que forma o cenário da nossa fábula? Pois é, esse lugar onde tudo acontece na história é chamado de espaço narrativo. Nesse caso, temos o espaço físico, ou seja, um lugar real e concreto, como uma floresta de verdade. É nele que os personagens se movimentam, vivem as aventuras e, às vezes,
até se metem em confusão, como o leão naquela armadilha. Pupilos, que horas são, hein? Inclusive, olhando aqui no meu relógio, eu me lembrei de uma coisa muito importante que também faz parte da narrativa: o tempo. Vamos lembrar juntos como ele aparece na fábula do leão e do rato? Logo no início do texto, o narrador diz o seguinte: em um dia ensolarado, um leão estava dormindo na floresta. Viram só? Ele está nos mostrando quando a história acontece. Nesse caso, é o que chamamos de tempo cronológico, ou seja, aquele que segue uma ordem natural, como os dias, as horas e as estações. Ele está nos dando o tempo da narrativa. No caso do texto, a história se passa em um belo dia ensolarado, como esse aqui. E esse dia está tão ensolarado que eu deveria estar utilizando óculos de sol. Façam isso, hein? Em dias com muito raio ultravioleta, os óculos de sol são essenciais. Mas agora vamos falar sobre o elemento essencial da nossa narrativa: o enredo. Pupilos, o enredo é tudo o que acontece na narrativa, é a história em si. Ele é formado por introdução, conflito gerador, clímax e desfecho. E para entender isso direitinho, vamos continuar usando como exemplo a nossa fábula do leão e do rato, que está aqui com a gente desde o começo da aula. No começo da fábula está tudo bem bonitinho. O leão está dormindo, os ratinhos estão lá. Não há nenhum problema ainda, certo? Essa é a introdução da história, em que conhecemos os personagens, mas ainda não aconteceu nada demais. Depois disso, meus queridos, vem o conflito gerador, que é quando os ratinhos, brincando, pulam em cima do leão. O leão acorda e pega um dos ratinhos. Esse ratinho suplica e o leão, em vez de devorá-lo, ele liberta esse ratinho. E aí o ratinho vai embora. Logo após vem o nosso clímax, que é quando o leão cai na armadilha que foi deixada pelos caçadores. E aí o leão tenta e não consegue sair. Nesse momento aparece o nosso herói, o nosso querido ratinho, que, cheio de gratidão por conta do leão ter poupado sua vida, vai lá, rói as cordas. E esse é o clímax, é o ponto mais alto da história, a parte mais emocionante, que é quando um ser tão pequeno salva o leão, que é o rei da floresta. E depois dessa emoção toda, o que acontece? Bom, pupilos, toda a história precisa acabar, não é? Inclusive, nossa fábula termina com o leão livre e o ratinho feliz da vida por não ter sido devorado pelo rei da selva. Esse finalzinho que fecha os acontecimentos da narrativa é chamado de desfecho. Por falar nisso, pupilos, estamos chegando ao fim, ao desfecho dessa nossa explicação. Pois é, mas aposto que vocês adoraram a história e aproveitaram bastante o conteúdo, não é mesmo? Aprendemos muito hoje com esses dois aqui. Agora vamos praticar tudo isso com uma questão modelo. Vamos lá? Olha só. Leia o texto e responda a questão. O cachorro e sua sombra. Um cachorro com um pedaço de carne roubada na boca estava atravessando um rio a caminho de casa quando viu sua imagem refletida na água. Pensando que estava vendo outro cachorro com outro pedaço de carne, ele abocanhou o reflexo para se apropriar da outra carne. Mas quando abriu a boca, deixou cair no rio o pedaço que já era dele. Moral: a cobiça não leva a nada. Queridos, qual é o conflito da fábula acima? Letra A, o ensinamento sobre a cobiça. Letra B, o fato de a carne ter caído na água. Letra C, o cachorro ter visto sua imagem. Letra D, o roubo da carne pelo cachorro. Pupilos, vamos lembrar o que é esse tal de conflito? Então vamos lá. Pessoal, o conflito da narrativa é aquele momento que faz o resto da história se
desenrolar. Nesse sentido, é aquela situação que apresenta um problema para o personagem. Bom, a moral da história não é um conflito, até porque está ao final da narrativa e apenas apresenta uma lição de moral ao leitor. Então a letra A está errada. Além disso, o fato de a carne cair na água é a consequência do conflito e não aquilo que dá início a todos os acontecimentos da narrativa. Então, meus queridos, vamos eliminar também a letra B. Por fim, vamos lembrar que o roubo da carne acontece antes de o conflito começar, ou seja, não é o que impulsiona a ação principal da história. Então, o que vamos fazer? Isso mesmo, vamos eliminar a letra D. Agora, pessoal, o verdadeiro conflito acontece quando o cachorro vê a sua imagem na água e pensa que é um cachorro com outro pedaço de carne. Esse momento desperta sua cobiça e faz com que ele tente pegar a carne que, na verdade, nem existe, resultando na perda do que já tinha. A alternativa correta, então, é a letra C, de carequinha. Então, queridos, agora que já vimos uma questão modelo, nós vamos praticar! Meus queridos e minhas queridas, a dica de hoje é comigo, professor Micael Ferreira, professor de língua portuguesa, e nós vamos falar sobre os elementos que constroem a narrativa. São eles: espaço, tempo, enredo, personagens e narrador. Como assim, professor? Como eu posso identificá-los numa história? Primeiro, o espaço é o local onde a história se passa. O tempo é o período onde se desenrola a trama. O enredo é o desenvolvimento da história. Os personagens são aqueles que participam, as pessoas da história. E o narrador é quem conta a história pra gente. Entenderam? Agora é hora de praticar. Fala galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. E a questão é a seguinte: leia o texto e responda à questão. Folhas secas. Eu estava dando uma aula de matemática e todos os alunos acompanhavam atentamente. Todos. O pátio? O que acontecia no pátio? Após o recreio, Dona Natália varria calmamente as folhas secas e amontoava e guardava tudo dentro de um enorme saco plástico azul. Helder observava atentamente e eu observava a observação de Helder, sem descuidar da minha aula de matemática. De repente, Helder foi arregalando os olhos e franzindo a testa. Qual o motivo do espanto? Helder percebeu alguma coisa no meio das folhas, movendo-se desesperadamente, com aflição, sufoco, falta de ar. Helder buscava interpretações para a cena, analisava possibilidades, mas o perfil do passarinho já se delineava na transparência azul do plástico. Queridos, o conflito gerador da história é: letra A, o saco transparente e a possibilidade de ver as folhas dentro. Letra B, movimentação misteriosa no meio das folhas. Letra C, a distração do Helder durante a aula de matemática. Letra D, Dona Natália varrer as folhas secas após o recreio. Tempo na telinha!
Pupilos, o texto veio recheado de fatos e ações, mas apenas uma marca o conflito gerador. Vamos analisar as alternativas? Então, analisando o trecho, vemos que apenas a ação de olhar o saco transparente e ter a chance de ver o que ele continha não foi o suficiente para impressionar o personagem. Desse modo, pupilos, já podemos descartar a letra A. Quanto à distração de Elder, isso só aconteceu após ele observar aquilo que lhe causou espanto. Essa distração não é algo que impulsiona a narrativa. Portanto, desconsideraremos a alternativa C. O fato descrito na letra D também não se encaixa como complemento da questão, pois a ação da personagem varrer é algo dentro da normalidade, que podemos inferir que ocorria todos os dias. Além disso, o que causa espanto em Elder ocorre após essa ação. Desse modo, a alternativa B de bonitos é o nosso gabarito. A situação apresentada como complemento da questão, movimentação desesperada do passarinho, é algo que desfoca a atenção do aluno durante a aula e lhe causa espanto, pois não sabia o que fazer. E a nossa próxima questão é o seguinte: leia o texto e responda à questão. A Pequena Sereia. Em um profundo reino marítimo, vivia a Pequena Sereia, filha do rei. Era órfã de mãe e a mais bonita princesa do mar. Sua avó sempre lhe contava as histórias dos humanos, os quais viviam fora do oceano. E a Pequena Sereia tinha muita curiosidade em conhecê-los. Assim, quando fez 15 anos, o pai da Pequena Sereia permitiu que ela fosse até a superfície. Ela viu um navio iluminado, onde ocorria uma festa. No convés estava um jovem e belo príncipe, que chamou a atenção da jovem sereia. No entanto, logo o tempo mudou e uma tempestade enfureceu o mar. Com o naufrágio, o príncipe estava prestes a se afogar, mas foi salvo pela sereia, que o levou até a praia. Agora, a nossa questão é a seguinte, hein? A partir do trecho da narrativa, conseguimos identificar que o conflito gerador da história é: letra A. A Pequena Sereia deseja conhecer o mundo dos humanos e se encanta por um príncipe. Letra B. A Pequena Sereia quer fugir do reino submarino porque não gosta de sua família. Letra C. O príncipe se apaixona pela Pequena Sereia assim que a vê e decide procurá-la. Letra D. A avó da Pequena Sereia proíbe que ela vá à superfície, mas ela desobedece. Então vamos resolver. Tempo na tela, hein? Pupilos, vamos mergulhar no texto e encontrar o conflito gerador da história? Para isso, analisaremos todas as alternativas. Pupilos, a sereia apresenta apenas o desejo de conhecer os humanos que viviam fora dos oceanos, mas nunca sentiu vontade de fugir ou tinha raiva de sua família. Então, vamos descartar a letra B. Além disso, quem já leu a história sabe que o príncipe de fato se apaixona pela Pequena Sereia. Porém, esse fato acontece depois do ato que gera o conflito. Além disso, notem que essa informação não aparece no trecho, o que nos faz eliminar a letra C. Outra coisa, pupilos, a avó não aparece no trecho do texto.
vemos que apenas o pai é responsável por decidir se ela poderá ou não subir até a superfície, o que de fato ele permite. Portanto, desconsideraremos a alternativa D de dado. Desse modo, sobrou apenas uma correta. Pupilos, ao lermos o trecho, vemos que tudo caminhava normalmente até o momento em que ela vai para a superfície e se apaixona pelo príncipe, causando tensão na trama, ou seja, rompendo com a tranquilidade inicial. Podem marcar aí a letra A de alunos excelentes que vocês são. Depois dessa aventura submarina, vamos para a próxima questão. Leia o texto e responda. O príncipe sapo. Uma feiticeira muito má transformou um belo príncipe num sapo. Só o beijo de uma princesa desmancharia o feitiço. Um dia, uma linda princesa chegou perto da lagoa em que o príncipe morava. Cheio de esperança de ficar livre do feitiço, ele lhe pediu um beijo. Como ela era muito boa, venceu o nojo e, sem saber de nada, atendeu ao pedido do sapo. Deu-lhe um beijo. Imediatamente o sapo voltou a ser príncipe, casou-se com a princesa e foram felizes para sempre. Queridos, qual ação originou os fatos narrados nesse texto? Letra A, o beijo da princesa. Letra B, o feitiço da feiticeira. Letra C, o nojo da princesa. Letra D, o pedido do sapo. Que entre o cronômetro! Pupilos, vimos que esse sapo passou uns maus bocados, não é mesmo? Mas como isso tudo começou? Vamos analisar as alternativas e encontrar a resposta. Vamos lá! Meus queridos, o beijo da princesa é algo que acontece depois do conflito inicial. Existe algo logo no início do texto que faz toda a história acontecer. E não é o beijo. Podemos descartar a letra A. Bem, quanto ao nojo que a princesa sentiu ao beijar o sapo, isso é apenas um detalhe que está inserido no desenvolvimento da narrativa, sem relação com os acontecimentos principais, o que elimina também a letra C. E o pedido do sapo? Ele só aconteceu por causa do feitiço que o aprisionou nessa forma, ou seja, o pedido é uma consequência e não a ação de origem da trama. Portanto, desconsideraremos a alternativa D. Desse modo, a nossa resposta é a letra B. Pupilos, toda a trama do personagem, inclusive conhecer a linda princesa, só acontece após a ação da feiticeira que lança um feitiço contra ele, transformando o coitado em sapo. Estudantes, espero que vocês tenham aproveitado o encontro de hoje. Nos vemos no próximo Sexto Tempo. Tchau!